Vamos abrir o nosso seminário Desafios da Execução Fiscal e da Recuperação de Créditos Inscritos em Dívida Ativa, numa sexta-feira, 9 horas, com um atraso protocolar do Rio de Janeiro. Desde já agradecendo a Natália Faria, procuradora-chefe da Dívida Ativa, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, responsável, junto com o Dr. Maurício Faro, presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB, por esse evento, agradecendo a todos os palestrantes e todos os advogados, estudantes, procuradores, servidores presentes hoje aqui. É uma honra para a PGE sediar um evento desse nível. Agradeço muito essa interação que a PGE construiu com a Ordem, né? Hoje, na pessoa do Dr. Maurício Faro, presidindo a comissão, do presidente Luciano Bandeira, que sempre está presente aqui nos nossos eventos. É muito importante para nós, da advocacia pública, ter esse contato, esse diálogo. Enfim, em alguns momentos até alguns embates, né, acadêmicos com a advocacia privada. É assim que se constrói, enfim, as teses, as soluções, os consensos para diversos temas. Então, hoje é um dia muito especial para nós, aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Eu, desde já, agradeço os palestrantes e passo a palavra para a doutora Natália Faria, responsável por esse grande evento. Bom dia a todos. Eu agradeço à Procuradoria-Geral do Estado por proporcionar a nós, né, a oportunidade de fazer esses encontros com a estrutura que é feita aqui. A ideia desse evento surgiu da interação com o Dr. Maurício, que é um colega de comissão, e a gente tem tentado estreitar os diálogos, né? Eu acho que uma postura importante é entender que a relação advogado público e advogado privado ela não é adversarial, ela tem que ser colaborativa. A lógica do diálogo, a lógica da construção de consensos, essa dialética, ela é importante para construir um direito tributário melhor e uma relação melhor público e privado. E esse evento é um pouco é o reflexo desse esforço que tem sido feito. Eu estou na chefia da Procuradoria da Dívida Ativa, primeiro como assistente e hoje como procuradora-chefe, já faz 7 anos. É um esforço que os outros chefes que me precederam vêm fazendo, e eu acho que hoje a gente está conseguindo cada vez mais um estreitamento e uma dinâmica de diálogo muito relevante. O que eu quero destacar aqui é agradecer também porque nós conseguimos trazer membros também, inclusive do Poder Judiciário, que é um ponto, né, nessa relação triangular que é essencial, né, para essa solução, para a conclusão, para melhorar essa relação e os desafios, né, em especial em execução fiscal. E por que execução fiscal? Execução fiscal hoje está na ordem do dia. Quando você fala com relação ao congestionamento do Poder Judiciário ou a morosidade do Poder Judiciário, ela é majoritariamente atribuída às execuções fiscais, que são um problema que os estados têm que enfrentar com muita seriedade. É um instrumento que, hipoteticamente, seria um estatuto que nos traz preferências, que nos traz prioridades, mas é um estatuto que não funcionou com relação aos seus resultados, se você parar para pensar. A arrecadação ela é muito pequena proporcionalmente ao volume do estoque, isso em todos os entes da federação. A Procuradoria da Fazenda Nacional, que é mais bem estruturada, não é muito diferente disso, a despeito dos avanços que ela conseguiu nos últimos tempos. E a doutora Tayana, o doutor Daniel e o doutor Júlio vão poder falar melhor sobre o tema, por isso que eu trouxe para a gente os pioneiros, né? Como eles têm toda uma procuradoria voltada para isso, eles conseguem progressos antes que nós os consigamos. E trazer o Poder Judiciário para esse diálogo é importante também para a gente conseguir, na verdade, entender a dimensão do problema e fazer com que ele perceba também as agruras de parte a parte, para além do que está no processo, na petição. Então, os palestrantes aqui são todas pessoas que eu admiro muito. Eu fiquei muito feliz quando cada um aceitou o convite. Eles sabem que eu expressei efusivamente meu contentamento. E eu acho que vai ser um dia muito especial e eu espero que vocês participem, porque o público aqui é muito qualificado. E é importante que vocês também participem para que a gente também entenda o funcionamento, quais são as questões, e essa troca que é muito importante para o sucesso da nossa atuação. Eu vou passar a palavra para o Dr. Maurício Faro, que é um colega de comissão especial, conselheiro da OAB, e que vai poder falar sobre as impressões dele do evento. Bom dia a todas e todos. Para nós da OAB do Rio de Janeiro, para a Comissão Especial de Assuntos Tributários, é uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez.
Eu agradeço aqui a oportunidade ao meu presidente, Luciano Bandeira, que sempre apoia, eu acho que as ações da nossa comissão, e ao doutor Bruno Dubê, representado aqui pelo doutor Rafael Rolim, doutora Natália. Eu sempre digo isso, eu acho que a gente vive hoje, graças a Deus, um desafio, mas é uma oportunidade que decorre muito de uma mudança geracional, eu acho que comportamental na advocacia, né? A advocacia que eu aprendi lá atrás, que era uma advocacia prioritariamente de conflito, de embate, é claro que ela existe ainda e vai existir sempre, porque o direito é dialético por natureza e a diferença de percepções ela vai permear sempre essa relação. Mas eu acho que o embate pelo embate ele já não funciona mais. Eu acho que a gente tem que trabalhar e contribuir para ter caminhos convergentes. E eu acho que a gente vive um feliz momento, porque a gente enxerga esse mesmo sentimento na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, na advocacia, na Procuradoria da Fazenda Nacional, tão bem representada aqui no Rio, sempre, né, com sempre um canal de diálogo, e eu não tenho dúvida que esse é o caminho para a gente focar no que é importante, efetivamente. Gente, vamos ser honestos aqui, vai. Eu sou advogado, tem vários advogados e advogadas aqui, públicos e privados. Ninguém quer perder tempo resolvendo CND mais. Vamos focar no que é relevante, discutir a temática, material do direito. Eu acho que nesse aspecto a gente vive um momento muito feliz. Nós conseguimos recentemente, aí, com o apoio fundamental da Procuradoria, até porque eu insisto sempre, a advocacia é uma só. Ela tem o viés público, privado, mas ela é uma só. Que foi a lei dos prazos, eu fiquei até emocionado, rapaz, dos prazos em dias úteis, aí, da suspensão de sessões de julgamento e de prazo no final do ano. Quem não acha essa lei importante é porque nunca recebeu um auto de infração em dezembro para impugnar. Então, assim, demorou muito, foram 7 anos de batalha, porque para sair do lugar comum não é simples. Acho que o apoio da PGE foi fundamental para a gente aprovar isso. A gente tem agora a expectativa de um novo marco importante, que é a aprovação, né, do doutor Rafael e doutora Natália, da lei de transação. Eu acho que a OAB pôde contribuir na elaboração do projeto, que está em vias de, se Deus quiser, ser publicado e ser aprovado pela LERJ. A gente tem o exemplo da PFN, que é muito exitoso na questão da transação, porque eu acho que a gente precisa caminhar em 2 direções de maneira definitiva. Convergência no que for convergência e tratamento diferenciado, segregando sempre bons e maus contribuintes. É isso que a gente precisa fazer. Porque assim a gente consegue avançar e consegue atingir, acho que o objetivo comum de todos aqui, que é melhorar o ambiente de negócio, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra sempre, sobretudo, como a Natália falou, com um time tão qualificado e tão especializado no que a gente vai tratar. A gente pensou esse evento aqui, é um evento prático. É claro que a gente vai trabalhar conceitos teóricos, porque a prática pressupõe o conhecimento técnico, mas pessoas que lidam ali com o tema, sempre. Então, não tem ninguém melhor para comentar a execução fiscal do que o doutor Érico e a doutora Letícia, que estão ali no dia a dia, na percepção do juiz, ali, que tem a visão que é equidistante, mas que, com o novo CPC, pode, inclusive, dialogar ali com as partes para tentar buscar o bem comum. Então, é isso. Para nós, da advocacia, é uma alegria, é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade e um bom evento a todos. Vamos desmontar a mesa de abertura, já chamando o doutor Gilberto como presidente da próxima mesa, para fazer o uso da palavra. Bom evento a todos. Aí você chama. Protocolar, aí tem que dar o pacotinho. Atrapalhar a foto. Bem, bom dia a todos. A primeira mesa que a gente vai fazer vai ser uma mesa ligada à responsabilidade tributária e questões processuais. E aí eu chamo para participar o doutor Érico Teixeira, que é juiz federal, mestre em Direito Tributário pela UERJ, e um título muito importante, que é membro honorário da SEAT. Acho que esse é um título que
A gente fica muito orgulhoso disso. Doutora Andréa Veloso, que também está conosco, nossa colega de SEAT, advogada, professora e procuradora do município do Rio de Janeiro. E a doutora Natália Faria, não, desculpa, Natália, não é você não, é a Daniela, desculpa. E a doutora Daniela Borges, que está remotamente, que é a presidente da OAB da Bahia. Eu vou, inicialmente, dar a palavra à doutora Daniela, que vai nos brindar com uma palestra sobre responsabilidade tributária e questões processuais. Bom dia a todas e a todos. Gostaria muito de estar aí presencialmente, tinha me organizado para isso, porque nada substitui a gente poder se olhar nos olhos, estar perto, e sem dúvida nenhuma, né, gostaria de estar aí fisicamente com vocês, mas tive um imprevisto, e aí que bom que a tecnologia pôde me permitir estar participando aqui virtualmente. Eu quero agradecer imensamente o convite que me foi feito pela doutora Natália Faria, né, dizer da minha alegria de estar aqui participando nesse painel, ao lado, né, do doutor Gilberto Alvarenga, do doutor Érico Teixeira, da doutora Andréa Correia. Quero aqui deixar um abraço imenso e também agradecer, enfim, toda a amizade ao doutor Flávio William, dizer, né, da alegria de poder estar ainda que virtualmente no Rio de Janeiro, deixar também um abraço para o doutor Maurício Faro, que estava aí no painel, preside a Comissão de Tributário, e fez uma fala aí bacana em nome da OAB do Rio. Um abraço também para o presidente Luciano Bandeira, que preside a seccional, Marisa Gaudio, que preside a Caixa, uma grande amiga, e vamos direto ao assunto, né? Então, apesar de presidente aqui da OAB da Bahia, eu sei que fui chamada porque eu sou tributarista, advogo nessa área desde sempre, sou professora de Direito Tributário aqui na Universidade Federal da Bahia, e fiquei refletindo, né? Poxa, um evento organizado na perspectiva das procuradorias, mas ao mesmo tempo com essa proposta incrível de dialogar, né? De trazer essa visão da advocacia privada, a visão da magistratura, e eu acho que esse formato de evento é um evento que, de fato, traz a maior possibilidade de aprendizado, porque a gente sempre aprende mais com quem pensa diferente da gente, do que com quem pensa igual, né? Quando a gente ouve alguém que traz uma outra perspectiva, uma outra dimensão, isso agrega mais. Então, assim, acho esse formato de evento muito importante, e fiquei pensando sobre isso ao decidir, né, a minha abordagem para falar sobre responsabilidade tributária e questões processuais, dentro do tema maior do evento relacionado a execuções fiscais, né? Eu fico refletindo que um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, hoje dos entes federativos é o estoque do passivo, né? Ou seja, muito crédito a receber, déficit orçamentário, pressão para aumentar a arrecadação e o grande volume, né, de execuções fiscais que isso termina gerando, e o grande desafio, inclusive, de gestão. Penso que muitas procuradorias estão conseguindo investir em tecnologia com o objetivo de, enfim, trazer isso como aliado na gestão desse volume tão grande hoje, né, de processos e de execuções fiscais. Mas o olhar aqui, pelo menos eu vou trazer 2 pontos. O ponto principal aqui que eu queria trazer, que o que eu acredito que afete o maior número das execuções fiscais hoje no Brasil, que é o redirecionamento das execuções fiscais para a figura dos sócios e a forma como isso vem sendo feita, né? Então, a gente tem hoje a realidade, e aí, eu pensando, todo mundo que está aí sabe muito, né, de tributário, mas só para a gente também não deixar aqui de trazer alguns conceitos e não ficar só nas reflexões, né? Quem realiza o fato gerador é a pessoa jurídica. Eu acho que um dos pontos mais importantes, dos maiores desafios hoje no direito tributário no Brasil, é perceber a importância, sem dúvida nenhuma, do tributo como principal fonte de receita pública e, de fato, né, viver o custo da vida em sociedade, ele é suportado hoje, sobretudo, pelos tributos, mas também perceber a importância da tributação
de uma forma que não desestimule o próprio crescimento e desenvolvimento da economia. Ou seja, esse desafio de pensar a tributação de maneira a garantir o desenvolvimento econômico, um ambiente econômico sustentável, porque, de fato, quem gera a arrecadação é a economia privada. Então, se a economia privada ela não cresce, ela não se desenvolve, a gente cria uma redução da arrecadação naturalmente. E a gente pode chegar na famosa curva de Laffer, numa situação extrema em que vai ser, né, mais vantajoso para o empresário não investir, né, do que efetivamente investir. Então, acho que esses dois pontos, né, contrapostos, assim, a necessidade da tributação, eu acho que o fato de eu não ser apenas advogada, mas também ser professora, me faz sempre refletir sobre essa dimensão também da necessidade da arrecadação, mas, ao mesmo tempo, compreendendo pela experiência que eu tenho no contato direto, né, com as empresas, com empresários, num país com a economia com muitas dificuldades, empresários que, de fato, buscam, né, fazer ali um trabalho, enfrentam uma série de adversidades e não encontram hoje, no ambiente, né, de tributação no Brasil, um ambiente que favoreça ao investimento e, ao mesmo tempo, muitas vezes, né, dentro da dimensão da atuação do Estado na cobrança de créditos, uma postura que, de fato, gera um movimento, muitas vezes, de desestímulo. Semana passada, eu tive um cliente aqui que disse, ele aqui não foi Estado, foi município, eu vou sair de Salvador, não vou mais investir, né? Uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, mas uma empresa que paga todos os tributos em dia, mas ela tem um ponto que ela quer discutir. E nesse ponto que ela quer discutir, né, a forma como está tendo a condução, enfim, né, de uma execução fiscal contra, ela, assim, bem com uma compreensão, né, de excessos por parte do município. Então, quando a gente pensa essa realidade, a empresa limitada, a limitação do risco e as SA são elementos muito importantes para o desenvolvimento econômico. Não sei se vocês já leram aquele livro Sapiens, do Harari, e ele diz, né, que um dos grandes divisores na história ali da humanidade, ele traz como marco a criação da empresa limitada, né, da limitação da responsabilidade do investidor. E é bem interessante porque ele vai narrando ali na história que até aquele momento, quando se cria a pessoa jurídica, quando a pessoa investia e dava errado, a pessoa corria o risco de receber chibatadas, de perder, a depender, enfim, do país, virar escravo, perder, enfim, né, um contexto de consequências e de sanções que desestimulavam o investimento, desestimulavam ali o risco. A pessoa colocava, né, ali na balança e falava, não vou correr esse risco. Então, era um perfil muito conservador do ponto de vista de investimento, que fazia com que as pessoas não investissem e não corressem, optassem por não correr riscos. Ele traz, né, a história até na França de uma PJ, e como a partir daí, com não apenas a pessoa jurídica, mas a limitação do risco, se passa a ter um gás e um elemento de impulso para impulsionamento de investimentos que foram, né, possibilitando um desenvolvimento acelerado da economia e um desenvolvimento acelerado, enfim. Então, o Brasil traz a teoria, né, das sociedades anônimas, da limitação do risco nas limitadas, e a gente viu nos últimos anos o STJ consagrar, né, um posicionamento que o simples inadimplemento do tributo não é suficiente por si só para o redirecionamento da execução fiscal para a figura do sócio-gerente. Então, essa decisão é uma decisão muito importante, mas que vem junto com o entendimento também do STJ de que, se o nome do sócio estiver na CDA, né, presume-se aqui uma conduta dolosa por parte dele, e isso já autorizaria o redirecionamento. Então, o STJ vem e diz, o simples inadimplemento por si só não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, é necessário dolo, fraude ou simulação, é necessário, em princípio, em regra, né, que essa prova seja feita por quem alega, ou seja, pelas procuradorias, mas se o nome do sócio estiver na certidão de dívida ativa,
cabe aos sócios comprovar que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, porque haveria aqui uma presunção, então, desse dolo. E, a partir de então, né, a gente assiste uma inclusão imediata do nome dos sócios na CDA. Né? Então, hoje é muito comum, em todas as esferas, né, CDAs que já são feitas com o nome da pessoa jurídica e com o nome dos sócios ali como co-solidários, e com isso, esse redirecionamento. E esse é um ponto muito delicado, porque, e aí é o que eu queria, né, trazer aqui para vocês. A CDA, na verdade, ela é o resultado de um crédito inscrito em dívida ativa, e esse crédito ele é resultado de um processo administrativo, de um procedimento administrativo que leva à formalização desse crédito. Então, a inscrição em dívida ativa, ela tem que ser resultado, né, dos elementos fáticos, dos elementos do fato gerador que vão se subsumir à norma, e a responsabilidade do sócio-gerente, do administrador, ela decorre necessariamente de um vínculo de fraude, de dolo, como já ressaltado, inclusive a gente tem súmula do STJ sobre isso. Então, o sócio numa pessoa jurídica, a personalidade jurídica dele não se confunde com a personalidade jurídica da pessoa jurídica, não foi ele que realizou o fato gerador, quem realizou o fato gerador foi a pessoa jurídica. Então, o vínculo dele com esse crédito, ele precisa necessariamente passar por uma demonstração de fraude, né, de simulação, enfim, de uma conduta dolosa que permita a inclusão dele como sujeito passivo, né, nessa condição de terceiro, é uma responsabilidade de terceiro. E, portanto, seria indispensável que esse sócio estivesse, então, participando desse processo administrativo e tivesse sendo, num processo administrativo, indicada a conduta dele dolosa. Eu digo isso até porque eu tenho casos aqui em que a Procuradoria fez isso, né? A Procuradoria lavra ali, inicia uma fiscalização contra a pessoa jurídica e já inclui a figura dos sócios. E já intima os sócios dentro desse processo, trazendo ali a indicação, né, de Caixa 2, indícios de Caixa 2, por causa de operações que foram geradas sem nota fiscal. Então, se eu tenho aqui uma demonstração que foram feitas vendas sem emissão de nota fiscal, a gente tem aqui um elemento, na minha avaliação de fato, que demonstra uma conduta dolosa por parte, né, dessa administração, dessa pessoa jurídica, que autoriza e que sustenta, né, que a cobrança desse tributo seja feita não apenas contra a pessoa jurídica, mas também contra esses administradores. Porque, de fato, eu tenho aqui a hipótese hoje do Código Tributário para a inclusão deste sócio. E, ao final desse processo administrativo, na hora que se extrai a CDA contra a pessoa jurídica e contra o sócio, de fato, essa CDA reflete a realidade do que ocorreu até ali. Inclusive, no curso do processo administrativo, com direito de defesa do sócio, com direito de defesa da pessoa jurídica, que vão se dar, inclusive, por fundamentos diferentes. Né? O sócio-gerente, ele vai ter a possibilidade de fazer uma defesa específica em relação à possibilidade ou não de inclusão dele nos termos do 135, inciso 3, e com isso, a gente, de fato, identificar uma certidão de dívida ativa robusta, e com isso, uma execução fiscal robusta contra a pessoa jurídica e tendo, de fato, ali os sócios também. Infelizmente, isso não ocorre sempre, e o que a gente verifica hoje é que situações em que as execuções fiscais são ajuizadas contra as pessoas jurídicas, de imediato já é solicitado o redirecionamento das execuções fiscais para a figura dos sócios, em alguns casos, em outros, né, de fato, se faz ali a busca de bens em nome da PJ, e aí quando não se encontra é que se busca esse redirecionamento, depende da realidade. Eu estou aqui na Bahia, vocês estão no estado do Rio de Janeiro, né, então, com certeza, tem diferenças também no tratamento. Existem magistrados, doutor Érico aí, que né, a magistratura também ela não é uniforme nesse tratamento, então tem juízes que de imediato já vão proceder aí ao redirecionamento, outros não. Mas eu vim aqui, na verdade, para dizer a vocês que o que eu vejo hoje
é que essa postura por parte de muitas procuradorias da Fazenda fazem com que, muitas vezes, os pequenos empresários, as empresas menores, né, e sócios que efetivamente não praticaram condutas dolosas, terminem se vendo esmagados dentro do processo que aí se inicia, sobretudo se o juiz defere um bloqueio cisbajude. Mas os grandes empresários, quando não se tem uma formação de um processo administrativo robusto contra esse sócio, ele vai conseguir, ainda que demore 5 anos, ainda que demore 10 anos, bloquear esse redirecionamento da execução fiscal contra eles, porque não houve, ao longo do processo, de fato, a identificação dos elementos da conduta dolosa. Então, na verdade, o que eu acho que é importante é a gente perceber a necessidade de, no meio desse grande volume de execuções fiscais, né, que existem, sermos capazes de compreender as diferentes realidades que existem nos processos. E, às vezes, a gente vê como todos são tratados, né, muitas vezes ali, eu sei que todas as procuradorias hoje têm um núcleo de grandes contribuintes, eu imagino que o Rio de Janeiro também tenha, mas a gente tem, e eu vejo muitas vezes, as execuções fiscais sendo redirecionadas sem a devida comprovação e robustez, né, desse dolo, dessa fraude. E aqueles contribuintes que têm mecanismos e instrumentos para fazer sua defesa, eles vão conseguir, ainda que seja no STJ, por falta de prova do dolo, da fraude, da má-fé, ter a exclusão. E os contribuintes, né, no geral, caem numa vala comum, muitas vezes sem ter tido dolo, fraude ou simulação, fazendo parcelamentos e muitas vezes, enfim, de situações que não caberia ali, efetivamente, uma responsabilização nos termos do código, que exigiria o dolo, a fraude e a simulação, mas que diante das dificuldades e dos desafios dessa comprovação, eles não vão conseguir fazê-lo. Então, trago aqui, né, essa reflexão. Acho que é um desafio para as procuradorias todas, de maneira geral, esse investimento em tecnologia, essa especialização nos núcleos de grandes contribuintes. Eu estou falando assim, estou parecendo até procuradora do Estado, né? Estou aqui pensando, meu Deus, tomara que não esteja sendo gravado. Mas falo isso porque, de fato, né, eu vejo a importância da gente pensar o direito tributário no dia a dia ali da nossa vida, cada um, eu como advogado de contribuinte, o juiz na visão dele de juiz, mas todo mundo que se envolve do ponto de vista científico com o direito tributário. A gente tem esse desafio de pensar um direito tributário mais eficiente, um direito tributário que de fato promova a justiça tributária, que de fato viabilize a arrecadação de recursos dentro de uma dimensão, né, da necessidade do tributo para custear as estruturas de Estado que nós temos, mas também uma tributação que se dê dentro da dimensão da Constituição, da legalidade, né, e de uma maneira efetiva e eficaz. E falar sobre a importância para mim hoje, né, dentro da realidade do Brasil, da gente pensar um outro formato para a transação, né? Eu vejo todos os entes federativos hoje investindo nisso, uns de uma maneira mais tímida, outros de uma maneira mais, enfim, já mais avançada, mas a importância da gente entender também a possibilidade da solução desses litígios fora do judiciário, né? A execução fiscal dentro dessa dimensão de algo que, se possível, deveria ser evitado, ouvindo a execução fiscal, que a gente também possa ter na transação uma possibilidade de solução mesmo dos conflitos, e com isso a gente ter uma redução, né, desse grande volume de execuções fiscais, uma outra forma de pensar esse sistema de justiça multiportas mesmo. E aí, caminhando para terminar, a última consideração que eu gostaria de fazer para vocês é que a gente discute muito no Brasil a execução administrativa, né, como uma solução. E eu gostaria aqui de falar, né, trazer aqui uma defesa sobre, para mim, qual é o grande problema da execução administrativa no Brasil. Toda vez que a gente importa algum instituto de outro país, eu acho que a gente tem que ter sempre um cuidado imenso em analisar o instituto à luz da nossa Constituição,
porque ela precisa ser a baliza de interpretação e de validade, e, ao mesmo tempo, também diante da nossa realidade fática, né? E os fins não justificam os meios, e a gente precisa analisar a partir dessas balizas qualquer tentativa de se trazer experiências de outros países para o Brasil. Nós temos países no mundo que adotam a execução administrativa, mas se o contribuinte, né, se por acaso aquele valor cobrado tiver qualquer problema de ilegalidade, enfim, forma de cálculo, esse contribuinte ele recorre ao judiciário e em até 1 ano ele tem um dinheiro devolvido na conta dele se realmente o valor foi cobrado de forma indevida. Essa é a realidade nos países que adotam a execução administrativa, né? Então, você tem ali um processo de execução rápido na mão da própria administração, mas em caso de abusos, em casos de ilegalidades, em casos de vícios, esse contribuinte ele vai conseguir em até 1 ano, vejam, não é só a decisão, é a decisão em receber. Não é essa a realidade hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil são, enfim, vamos botar assim, vamos ser generosos, 5 a 10 anos, mas a gente sabe que pode ser 15 anos, pode ser, enfim, muito tempo para se ter efetivamente uma conclusão num processo tributário, sobretudo se tratar de tema ligado à constitucionalidade, e quase todos terminam chegando em alguma discussão constitucional, e ainda a via de recebimento via precatório. E, ao mesmo tempo, um cenário também de insegurança jurídica, não é só na área tributária, mas a gente sabe que tem diversos temas que demoram muitos anos para serem pacificados, e quando são pacificados, às vezes são com posicionamentos completamente diferentes do que se iniciou. Vejam o caso da tributação do software de prateleira, né? Então, a gente teve um posicionamento, passado anos, muda-se o posicionamento. Então, são cenários que, na minha avaliação, tornam, assim, impossível se pensar em execução administrativa no Brasil nessas condições, né? Se nós tivéssemos outras condições no Brasil, né? Um judiciário que, de fato, conseguisse dar um retorno e entes federativos que, de fato, devolvessem no caso das cobranças indevidas, eu garanto a vocês, assim, que eu teria uma outra visão sobre a execução administrativa, porque, como disse, apesar de advogar, né, para contribuintes, eu tenho uma preocupação em pensar o direito tributário dentro de uma dimensão acadêmica, porque sou professor e tenho esse compromisso na academia. Então, acho que a gente não tem hoje no Brasil condições, né, de ter uma execução administrativa da forma como acontece hoje, né? Então, queria deixar aqui essas reflexões, né, para vocês. Na verdade, espero ter contribuído com, enfim, mais provocações. Procurei fazer dessa forma, porque imagino que todos que estejam aí tratem no dia a dia do direito tributário. Então, falei, poxa, eu não vou ficar lá botando o conceito, colocando, né, detalhes do código. Vou tentar trazer, né, algumas provocações e algumas reflexões. Acho que a gente precisa muito diminuir a polarização que às vezes existe entre contribuinte e Estado, né? Tanto do contribuinte de ver sempre o Estado como leão, como aquele que busca de todas as formas a arrecadação, como também, né, o Estado não vê o contribuinte sempre como um sonegador, né, mas vê muitas vezes pessoas que estão investindo, pessoas que muitas vezes, né, pegam ali todos os recursos que têm, fazem, apostam, às vezes dá certo e às vezes dá errado. Então, às vezes, o empresário também perde, né, perde tudo, perde muito. Então, perceber a partir dessas dimensões que a gente pode, né, pensar o direito tributário sobre outras perspectivas. Agradeço mais uma vez, muito obrigada, um prazer. Eu não vou conseguir, né, como eu não fui por causa de compromissos aqui institucionais que eu tenho na Bahia, então não conseguirei ficar. Espero retornar numa outra oportunidade para estar presencialmente com vocês,
agradecer mais uma vez, parabenizar a organização do evento, e deixar mais uma vez um abraço para todos, doutora Natália e também o doutor Flávio Willeman. Obrigado, doutora Daniela. Importante visão na perspectiva do advogado, com sugestões com relação à responsabilidade tributária. Eu acho que agora é importante a gente ouvir o doutor Érico Teixeira sobre a experiência na magistratura e nos temas relacionados ao processo tributário e à responsabilidade tributária. Por favor, doutor Érico. Pega o dano. Tá ligado? Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir para falar de pé. Bom, primeiro, eu agradeço o título de membro honorário da SEAT, mas, na verdade, eu sou juiz federal desde 2004. Eu vou completar 20 anos de magistratura e boa parte dessa carreira é dedicada ao direito tributário e às execuções fiscais. Mas eu faço uma ressalva sempre que eu vou falar, que eu não falo aqui como juiz, não falo como representante da seção judiciária, não falo como juiz titular de uma vara de execução fiscal, não falo como juiz convocado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas sim como professor de direito tributário, de processo tributário, até para ter uma certa liberdade para poder tratar de determinados temas que, na verdade, são temas que demandam, muitas vezes, uma visão prospectiva, que não representa uma realidade tal qual ela é hoje, mas que representa uma realidade tal qual a gente pode construir em termos de futuro, se nós estivermos abertos ao debate, se nós estivermos abertos ao estudo, se nós estivermos abertos à evolução. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação e agradecer à Procuradoria-Geral do Estado. É a 2ª vez que eu tenho a oportunidade de participar de um evento aqui. Obrigado, doutora Natália, pelo convite. É um orgulho muito grande. Eu tive o privilégio de integrar os quadros da Advocacia Geral da União, fui procurador federal, então tive essa experiência na Procuradoria, e tive também experiência na advocacia, agradeço à SEAT, agradeço aí a menção feita pelo doutor Gilberto, e agradeço ao doutor Maurício Faro também pelo convite, também tive a oportunidade de advogar antes de exercer a magistratura. Então, ficam meus agradecimentos à SEAT e à Procuradoria pelo convite. Bom, algumas premissas iniciais aqui rápidas, né? Eu vou falar em pé e vou tentar ser breve. Então, vou tomar 3 medidas para tentar ser o mais breve possível e fugir do vício de professor, né? Eu falo muito, falo rápido e gosto de falar. Então, essa é uma mistura bombástica, explosiva, que faz com que as palestras ou exposições ou aulas tendam a ser um pouco longas. Então, eu vou adotar 3 medidas preventivas para tentar me conter aqui, exercer uma autocontenção e talvez não precisar ser intimado ou instado a encerrar a minha manifestação. Primeiro, estou com o celular aqui para marcar meu tempo, que foi concedido. Segundo, eu trouxe algumas anotações. Eu imagino que quando vocês veem um professor com um monte de papel na mão, falando, nossa, isso não vai acabar hoje. Mas não, são anotações muito breves que eu vou tentar seguir para não perder o rumo da prosa e, de forma objetiva, tratar dos temas propostos. Além do celular e dos papéis aqui na minha mão, eu vou falar de pé, porque, obviamente, falando de pé, eventualmente a gente pode se sentir mais desconfortável com o passar do tempo, então vou adotar essas medidas. Então, quando a gente fala de responsabilidade tributária, e o tema aqui é responsabilidade tributária e questões processuais, né? Vejam que, quando eu fiquei imaginando o que eu vou falar sobre responsabilidade tributária e questões processuais, eu imaginei que esse, por si só, já poderia ser o tema do evento inteiro, porque nós temos muitas questões processuais de processo administrativo e de processo judicial tributário relacionadas à responsabilidade tributária. Vejam que a responsabilidade é um tema complexo, porque na responsabilidade tributária nós temos um terceiro, que é uma pessoa que não praticou o fato gerador, não é aquela pessoa que tem capacidade contributiva, não é aquela pessoa que tem capacidade econômica, e, não obstante isso, ela vai responder por um crédito tributário. Então, a responsabilidade tributária, na maior parte dos casos, ela engloba uma situação de crise. De crise por quê? Porque o crédito, a priori, muitas vezes não foi pago por quem era devido originariamente, por quem de direito a princípio, e, por outro lado, eu tenho aqui, então, essa frustração, de um lado, da Fazenda Pública, que não recebeu o crédito, procura responsabilizar um terceiro. É claro que nós temos alguns casos de praticabilidade, em que se atribui responsabilidade por sucessão, ou melhor, por substituição tributária, mas, muitas vezes, e o que gera mais polêmica são os casos em que essa responsabilidade decorre de uma crise na cobrança do crédito, que, porque o devedor originário não pagou, se pretende imputar a responsabilidade a um terceiro. Então, isso faz com que a responsabilidade tributária gere uma complexidade nos processos administrativos e judiciais.
Primeiro, porque eu passo a ter a possibilidade de impugnação pelo contribuinte, mas não só pelo contribuinte, como também pelo responsável. Então, eu posso ter o contribuinte impugnando aquela dívida e o responsável impugnando não só a dívida, mas a própria responsabilidade. E quando se discute responsabilidade, aí na visão de quem vai analisar um caso concreto, nós temos necessariamente questões materiais envolvidas de um lado, que significa dizer, que significa verificar se aquela pessoa responde ou não pelo débito, se estão presentes ou não os requisitos para que alguém seja responsabilizado por uma dívida que não era sua originariamente, e também questões processuais, por outro lado, porque existe um modo, existe um meio, existe uma maneira, ou pelo menos deveria existir, de se responsabilizar alguém por uma dívida que não era originariamente sua. Então, essa é a complexidade do tema. E esse tema, ele acabou muito influenciado, e aí falando sobre a ótica de quem atuou num processo judicial tributário durante muitos anos, né, quem atua durante muitos anos, e eu fico feliz de ver um auditório repleto de pessoas, porque quando a gente, até com uma certa vergonha ou timidez, confessa a nossa predileção pelo direito público, pelo direito tributário, e que gosta de processo tributário e gosta de execuções fiscais, você tende a ser uma pessoa talvez um pouco estranha, porque com tantos temas interessantes, direito constitucional, direitos fundamentais, proteção da liberdade, aquele amor inicial com o direito penal. Eu ouvia na faculdade uma frase clássica que dizia, né, a gente se encanta pelo direito criminal e acaba casando com o direito civil. Mas, curiosamente, eu fui uma daquelas pessoas que acabou casando com as execuções fiscais. Então, quando eu tomei posse como juiz federal, por já ter tido uma experiência prévia atuando com execução fiscal, quando eu tive a oportunidade de escolher, eu vou para uma vara de execução fiscal. O que causou, confesso, uma certa estranheza dos colegas. O que você vai fazer numa vara de execução fiscal no começo dos anos 2000, onde os processos eram físicos, onde a gente assinava tudo à mão, onde não havia digitalização, então era muito mais complexa, muito mais difícil essa realidade. Quando se fala da crise da execução fiscal hoje, eu confesso que essa crise ela chega a ser um tanto quanto amenizada pelos instrumentos tecnológicos que nós temos hoje. Só quem atuou com a execução fiscal no passado realmente pode dizer o que é uma crise no processo de execução, porque, sim, naquela época havia milhares e milhares e milhares de ofícios, milhares e milhares e milhares de decisões, enfim, uma série de processos e toda a dificuldade de gerir uma vara de execução. Então, ao longo de lá até hoje, muita coisa já aconteceu. Mas quando a gente fala de responsabilidade tributária nas execuções fiscais, esse tema ele passou por um período histórico, vamos dizer assim. A primeira hipótese, a primeira tentativa de se responsabilizar alguém por uma dívida que não era sua em matéria tributária, dizia respeito ao mero inadimplemento. O contribuinte não pagou o tributo, então eu vou responsabilizar o sócio da empresa, mas, como muito bem dito na primeira exposição, isso foi rechaçado pela jurisprudência, matéria simulada pelo STJ, o mero inadimplemento do tributo não gera por si só a responsabilidade tributária do sócio da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem autonomia patrimonial, se for uma sociedade cuja responsabilidade é limitada, o sócio não pode responder pelo débito da sociedade, salvo se ele tiver praticado algum ato, infração à lei, contrato social, estatutos da sociedade. Então, essa primeira tentativa foi rechaçada. Hoje isso parece óbvio, mas estudando direito tributário ao longo da vida, eu cheguei a analisar alguns casos, alguns votos até de por que se pretendia atribuir essa responsabilidade, e a discussão era que o simples não pagamento do tributo já seria um ato ilegal, porque se você tem a responsabilidade como administrador de recolher os tributos e não recolheu, você está praticando uma infração à lei. Não foi essa, porém, a jurisprudência que prevaleceu, até porque, se isso prevalecesse, nós não teríamos sociedades limitadas no Brasil, já que a responsabilidade, pelo menos em matéria tributária, seria sempre integral daquele sócio gestor administrador, o que seria ruim para a livre iniciativa, para a liberdade econômica, para a livre concorrência e para o próprio desenvolvimento da economia. E vejam que isso é tão importante que o Supremo Tribunal Federal, num caso que foi relatado pela então ministra Ellen Grace, chegou a afirmar que a atribuição de responsabilidade pelo simples não pagamento do tributo ao sócio da sociedade seria não só formalmente inconstitucional se viesse por lei ordinária, porque isso não está no Código Tributário Nacional, que tem status de lei complementar, mas seria também materialmente inconstitucional, porque violaria os princípios da livre iniciativa, da liberdade econômica, enfim. Então vejam que o Supremo entendeu aqui que haveria, inclusive, uma inconstitucionalidade, ainda que a lei atribuísse de maneira correta, de maneira formal, essa responsabilidade ao sócio gestor. Cabe um parênteses aqui, para quem
atua, ou para quem já atuou, ou para quem trabalha com empresas que estão inscritas no Simples Nacional, porque a lei complementar que trata do Simples Nacional atribui essa responsabilidade no caso da baixa simplificada. A baixa simplificada é uma baixa sem a comprovação do recolhimento dos tributos devidos por aquela pessoa jurídica, e, nesse caso, o sócio pode ser responsabilizado pela lei do Simples. Isso foi, de certa forma, chancelado pelo STJ, mas vale lembrar que, para a jurisprudência, sempre quando há uma opção do contribuinte por um regime mais favorável e ele adere, ele acaba aderindo às regras favoráveis e desfavoráveis daquele regime, mas é um ponto de atenção. Então, como o simples inadimplemento, olha que eu já concluí a minha primeira página aqui, como o simples inadimplemento não gera por si só a responsabilidade do sócio, a partir dos anos 2000 e nos últimos anos, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que na Justiça Federal a imensa maioria dos casos de responsabilidade tributária dizia respeito à chamada dissolução irregular. Então, quando a gente discute responsabilidade tributária na Justiça Federal, no passado, basicamente, o que se discutia era dissolução irregular. A dissolução irregular virou a grande causa, o grande motivo que gera a responsabilidade tributária, o chamado redirecionamento da execução fiscal. O que é a dissolução irregular? Aquela pessoa jurídica que fecha as portas sem promover o pagamento dos tributos, a baixa dos atos constitutivos na junta comercial, enfim, simplesmente, por uma dificuldade econômica, acaba fechando as portas, e, por fechar as portas, a responsabilidade pela dívida tributária poderia ser redirecionada para o sócio administrador à época da dissolução irregular. E aí vai destacar aqui, né, os dois temas do STJ, 962 e 981, que se o fato da responsabilidade é a dissolução irregular, eu tenho que responsabilizar quem deu causa à dissolução irregular, não necessariamente quem era o sócio à época do fato gerador daquele tributo. Salvo se esse sócio tiver saído de forma irregular da pessoa jurídica, o que também não é algo incomum de se ver nos processos judiciais, casos em que a sociedade é transferida para laranjas e, eventualmente, a dissolução se dá quando aquele sócio não era mais sócio, mas essa saída foi irregular. Então, isso vai ser uma discussão de prova nos casos concretos. E isso moldou toda a nossa discussão sobre imputação de responsabilidade no processo judicial. Isso influenciou a discussão. Por quê? Porque nós temos aqui uma responsabilidade baseada no Código Tributário Nacional por força de um ato ilegal praticado pelo contribuinte, que foi a dissolução irregular. A dissolução irregular foi considerada um ato ilegal praticado pelo contribuinte e, por tal razão, pelo sócio administrador, e, por tal razão, geraria responsabilidade. E essa dissolução irregular, esse ato ilegal, ele é constatado no próprio processo judicial. Então, o oficial de justiça se dirige à empresa, constata que a empresa não funciona mais naquele local, e a Fazenda passou a requerer, então, o redirecionamento. E aí começou, daí veio, né, a maior parte dos casos de redirecionamento, sem processo administrativo prévio, até porque quando do processo administrativo, quando da constituição do crédito, a empresa ainda existia, o fato ilegal é posterior, mas se admitiu que, por petição, a Fazenda falasse, bom, considerando, então, a certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública, considerando que a empresa não funciona mais no local, considerando que fechar as portas irregularmente é um ato ilegal, então quero que a execução seja redirecionada para o sócio administrador dessa pessoa jurídica. E durante muito tempo nós continuamos discutindo essa questão da dissolução irregular, tema também simulado pelo STJ, tema resolvido pelo STJ com base em presunção e ônus da prova, se a empresa não está no local que consta no contrato social, presunção de dissolução irregular. Em tese, poderia redirecionar. Ônus da prova de provar que não houve dissolução irregular é do sócio administrador, ao qual foi redirecionada a execução. Vejam que essa é uma hipótese de redirecionamento da execução nos autos do processo judicial, em que esse redirecionamento é admitido e é admissível muitas vezes sem que haja o quê? Um processo administrativo prévio, uma apuração prévia dessa responsabilidade na via administrativa. Esse caso e a hipótese da responsabilidade por sucessão eram os casos mais comuns. Quais eram os casos mais comuns, né? O oficial de justiça chega ao local, não existe a pessoa jurídica mais, não funciona mais naquele local. Ou chega naquele local e funciona uma outra pessoa jurídica explorando o mesmo objeto social. Então, tinha ali uma loja de roupas, aquela loja de roupas não funciona mais, e o oficial atesta, olha, a loja XYZ Limitada não existe mais, mas está lá a ABC Limitada, que explora a mesma atividade econômica. A Fazenda também, nos próprios autos, vem e requer o redirecionamento por sucessão empresarial, porque teria ocorrido uma suposta aquisição do fundo de comércio, do fundo empresarial, do estabelecimento, seja lá qual nomenclatura quem gosta de direito empresarial preferir utilizar. Mas, mesmo nesse caso,
o redirecionamento requerido muitas vezes por petição, nos autos do processo judicial, sem uma apuração na via administrativa prévia. Então, isso acabou moldando os casos futuros, porque hoje nós passamos um novo momento de responsabilidade tributária em que a discussão chegou aos grupos econômicos, a situações, como a doutora Natália colocou muito bem, de fraudes estruturadas, de atos ilegais, de operações complexas realizadas por um ou mais contribuintes, de desconsideração da personalidade jurídica, e toda a discussão se esse mesmo padrão poderia ser aplicável ou não para esses casos. Quer dizer, o processo judicial está em curso já há 2, 3, 4, 5 anos, a Fazenda constata, nesses 5 anos do processo judicial, que houve uma fraude naquele caso, ou que há uma situação em que há um grupo econômico com um capital circulando por diversas empresas, compartilhamento de empregados, sócio-administradores em comum, e aí, muitas vezes, requer o redirecionamento dos próprios autos. Vejam que isso acaba sendo influenciado pela responsabilidade por sucessão e, mais antigo, pela responsabilidade pela dissolução irregular, na qual isso era feito por mera petição. Então, nós podemos discutir aqui se, nesses casos, seria necessário, por exemplo, um processo administrativo prévio para apurar essa responsabilidade? Ou, pelo menos, o IDPJ, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando se requer a desconsideração daquela personalidade jurídica? Vejam que esse tema é controvertido hoje no STJ. Nós temos decisões do STJ dizendo que, para grupo econômico, para a desconsideração da responsabilidade da personalidade jurídica, nós precisaríamos do IDPJ. Então, isso seria aplicável quando o nome do sócio não estiver na CDA e não se tratar de responsabilidade baseada no CTN. Então, é como se nós tivéssemos assim, se a responsabilidade é do CTN, por sucessão, por ato ilegal, se vai pelo CTN, petição da Fazenda requer o redirecionamento. Por outro lado, se é um caso de desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento de um grupo econômico, nós teríamos um IDPJ. Mas, ainda assim, esse é o posicionamento da primeira turma, e há decisões da segunda turma, do Tribunal Regional Federal aqui da segunda região, de outros tribunais, no sentido de que não se aplica o IDPJ às execuções fiscais. E detalhe, senhores, o projeto de lei que trata da futura execução fiscal, né, que pretende substituir a atual lei de execução fiscal, que é o PL 2488/2022, também no artigo 39, parágrafo 5º, pelo menos no texto inicial, hoje diz que não se aplica à execução fiscal o incidente previsto no artigo 133 a 137. Bom, e aí eu queria propor aqui algumas provocações, para que a gente possa pensar junto. Quando se fala em processo judicial e inclusão ou imputação de uma responsabilidade a uma terceira pessoa, existem 3 possibilidades. Ou isso é feito por mera petição, a Fazenda vem e diz, olha, considerando que houve aqui uma fraude, considerando que ele é sócio de outra empresa, considerando que o dinheiro circulou por várias contas, eu entendo que há um grupo econômico, quero que todas as empresas desse grupo econômico sejam incluídas no polo passivo dessa execução fiscal. Simples petição. Uma outra alternativa seria, bom, considerando que há aqui uma situação que demanda desconsideração da personalidade jurídica, ou há um grupo econômico instaurado, eu quero um IDPJ. Então, eu teria, basicamente, simples petição, a necessidade de um IDPJ, ou, comumente, como ocorreu também na prática, a figura da cautelar fiscal. Muitas vezes, na cautelar fiscal, a Fazenda coloca outros contribuintes que não aqueles que estão no processo administrativo. São 3 situações que a gente verifica na prática. Simples petição, na execução fiscal, uma cautelar fiscal, na qual a Fazenda requer o bloqueio de bens, muitas vezes de um crédito tributário que não está nem ainda definitivamente constituído, quando há atos de dilapidação patrimonial, e muitas vezes nessa cautelar com a inclusão de terceiros, que não estão na autuação. Ou o IDPJ para se reconhecer o grupo econômico, para se tratar da desconsideração da personalidade jurídica. Vejam que mesmo o IDPJ, que hoje é muito invocado pelos contribuintes, ele não atende ao requisito de assegurar o prévio acesso à via administrativa. Em todos os casos, e aí falando aqui não do direito como ele é hoje, mas talvez do direito como ele deveria ser, o ideal para trazer mais segurança talvez fosse a imprescindibilidade de um processo administrativo prévio em todo e qualquer caso de responsabilidade. Mas não é isso que acontece hoje. E nem é assim que eu decido, porque, como eu digo, mas, professor, o senhor está falando isso, mas eu tenho uma decisão sua aqui que o senhor não disse isso. Não, sim, eu estou colocando aqui, mais uma vez, repito, como eu acho que poderia ser caso haja uma modificação na legislação ou na jurisprudência a respeito do tema. Agora, nós temos uma jurisprudência atual que não demanda essa necessidade de um prévio processo administrativo. Então, nós temos algumas questões problemáticas. A primeira é essa inclusão sem o prévio processo administrativo. A segunda é sem
é a não observância de um contraditório prévio na via judicial. Isso também é um tema interessante hoje em dia, que muitas vezes nessas inclusões não há sequer o contraditório prévio na via judicial, principalmente quando há um pedido de natureza cautelar. Quando há, por exemplo, um pedido de um arresto cautelar. Olha, tem um grupo econômico aqui, há dilapidação patrimonial, o dinheiro está circulando, se não for feito um arresto agora, o dinheiro vai sumir. Então, inclui, faz o arresto e o contribuinte só vai ter o direito de defesa a posteriori. O contribuinte não, o terceiro, porque ele não é o contribuinte. Ele é uma terceira pessoa que está sendo responsabilizada. Muitas vezes, isso é algo que eu já constatei em alguns processos, e é necessário que o juiz busque reequilibrar isso, há um desequilíbrio de forças. Não há uma paridade, por exemplo, quando a Fazenda, numa cautelar fiscal ou numa petição, junta 1.000 páginas de documento, 5.000 páginas de documento, e, de repente, você percebe que o contribuinte vai ter ali 10 dias, vai ter ali 15 dias, vai ter ali um prazo mais exíguo para poder contestar, para poder impugnar, para poder se manifestar em relação àquele tema. Aqui, acho que cabe o papel do juiz de verificar, nesses casos concretos, que, muitas vezes, ficou se apurando na via administrativa durante 6 meses, 1 ano, uma situação, de repente, vem aquela petição com inúmeros documentos, o juiz passa um prazo longo analisando aquilo, e muitas vezes o contribuinte não vai ter um prazo hábil, e nesses casos eu acho que sim, é cabível ao Poder Judiciário garantir esse prazo. Uma outra questão sobre o DPJ, que me causa muita dúvida hoje em dia, é a questão da escolha do juízo. Bom, então eu tenho aqui eu, procurador do Estado, eu, procurador do município, tenho uma situação que eu entendo que cabe o IDPJ, tenho execução fiscal. Vamos imaginar a realidade da Justiça Federal, que talvez seja tenha mais varas. Tenho 10 varas, enfim, tenho várias varas para escolher. Eu posso escolher a vara na qual eu vou ajuizar esse DPJ, isso vai vincular todos os outros juízes, todas as outras varas? Bom, já estou sendo instado a finalizar minha apresentação aqui, já estou na última página, já vou terminar. A execução fiscal seria o local adequado para essa discussão? Qual deveria ser o rito adotado? São algumas provocações que eu faço. E aí vou deixar para finalizar uma provocação aqui, que é a seguinte: já houve regulamentação na via administrativa de imputação de responsabilidade. Eu trouxe aqui a IN 1862, de 2018, que trata do termo de apuração de sujeição passiva solidária, que fala na possibilidade de se imputar a responsabilidade na via administrativa para aquele sócio que cometeu algum ato com infração à lei, contrato social ou estatuto. Aqui se admite, inclusive, a imputação de responsabilidade quando o crédito já está definitivamente constituído, se o fato for posterior, e ainda faculta ao sujeito passivo o recurso prévio. A portaria PGFN 180 e a 948 também tratam de hipótese da Fazenda Pública incluir na CDA, no caso da 180, ou pelo menos, ou melhor, ou de forma mais ampla, essa portaria PGFN 948, ela regulamentou o procedimento administrativo para apuração de responsabilidade de terceiros pela prática da dissolução irregular. Eu achei isso curioso, porque isso não vem sendo exigido pela jurisprudência, mas há uma portaria da PGFN que fala, olha, constatada a dissolução irregular, existe aqui um processo de imputação de responsabilidade. E por que isso seria útil? Eu fiquei imaginando, qual seria a utilidade disso? Por que o processo administrativo talvez sempre seja uma solução que, para o futuro, deveria constar expressamente na legislação como requisito para se ajuizar ou se redirecionar uma execução? Repito, não estou falando que é assim, estou falando como eu entendo que poderia vir a ser. Por quê? Porque, vejam nesse caso de solução irregular, hoje, na prática, se uma empresa responder a 100 execuções fiscais, nós vamos ter que imaginar 100 decisões judiciais reconhecendo a dissolução irregular e redirecionando. Pode ser que o juiz A tenha entendido que houve, o juiz B entendeu que não, o juiz C quer mais informações, teve agravo para o tribunal, no caso A, que o tribunal entendeu de uma forma. Então, você tem um risco de decisões contraditórias e até de atuação contraditória do próprio procurador, o que viola, a meu ver, o dever de otimização, de coerência na atuação das procuradorias e também o próprio dever do Poder Judiciário atuar de uma forma uniforme, ainda que por juízos distintos. Então, vejam que se houvesse um processo administrativo, na primeira oportunidade que se constatasse a dissolução irregular de uma pessoa jurídica e houvesse ali uma regulamentação administrativa, uma legislação administrativa que fizesse a previsão de como essa responsabilidade seria imputada, na primeira notícia que o procurador tiver de uma dissolução irregular, ou que o auditor tiver de uma dissolução irregular, abre-se o processo administrativo, garante-se o contraditório, ampla defesa e pronto. Aquilo vai ser aplicado a todos os casos, incluindo todas as CDAs, os eventuais responsáveis aos quais se aplicar aquela decisão, sem cair no casuísmo de uma decisão judicial para cada caso concreto. Então, isso resolveria esse problema, não só na dissolução irregular, mas também nos outros casos, depender de uma decisão judicial. Eu assisti, na vez passada que eu estive aqui, para finalizar, uma palestra da Procuradoria da Fazenda, que eles traziam os dados.
lá no local que foi apurado, a vara tal entende que se tiver o requisito A e B, é cabível o redirecionamento. A vara Y entende que não. Então, assim, hoje, muitas vezes, você acaba caindo numa discussão caso a caso, que não me parece benéfica nem para o contribuinte, nem para a própria fazenda pública. Qual seria a solução da questão, a meu ver, para finalizar? Nós temos o PL 2483, de 2022, que está dentro daqueles projetos de lei que foram encaminhados para a reforma da legislação tributária, inclusive do processo administrativo tributário, e lá poderia ser incluída a imputação de responsabilidade em todo e qualquer caso, como uma regra geral, aplicável a todo e qualquer caso, em que se verificado que alguém que não constou no processo administrativo pode ser responsabilizado, abre-se um processo administrativo, apura-se a responsabilidade e, a partir daí, trata-se isso de forma uniforme para todos os casos. Repito, hoje não é assim. Hoje a discussão que nós temos, basicamente, cabe o redirecionamento por simples petição ou, quando muito, se é cabível ou não o IDPJ, e, mesmo assim, a divergência nas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Como deveria ser um regime, talvez, que trouxesse mais segurança para a Fazenda Pública, para as procuradorias e para os contribuintes. Lembrando que, para a própria Procuradoria, há um certo incômodo em algumas situações. Por quê? Porque hoje você ainda tem o risco da condenação em honorários, muitas vezes em valores altos, se o juiz depois entender que não era o caso de redirecionamento ou de inclusão no polo passivo. Então, o processo administrativo poderia trazer essa segurança, não só para os contribuintes, mas como para todos nós, enquanto cidadãos. Hoje isso não parece óbvio, mas eu vou terminar com uma citação que eu gosto muito do Schopenhauer, e eu estou aqui fazendo algumas provocações, repito, que ele fala que qualquer verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente combatida. E o terceiro é que ela aceita como uma realidade óbvia e evidente. Quem sabe um dia a gente chegue nesse momento em que garantir a defesa prévia na via administrativa resolva esse incômodo na via judicial e também seja aceito por todos como algo que é natural, óbvio e evidente no processo tributário brasileiro. Bom, essas são as minhas opiniões. Repito, não falo em nome do tribunal, não falo em nome da justiça, e nem estou dizendo que é assim que eu decido como juiz, porque como juiz eu sigo a legislação e a jurisprudência atual. Isso não me impede de, como professor, expor como eu acho que poderia vir a ser o direito brasileiro para trazer mais segurança jurídica, mais estabilidade e um processo tributário mais eficiente. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Érico. É um painel muito feliz, porque a gente tem aqui professores que, além de professores, têm uma experiência e uma vivência no direito tributário muito importante. Eu vou chamar agora a doutora Andréia, que é procuradora do município e vai compartilhar conosco também a sua experiência no município e também a sua visão acadêmica sobre os assuntos das questões tributárias ligados ao processo tributário. Obrigado. Alô, acho que eu apaguei sem querer. Ou ele apagou. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia a todos e todas, né? É com muito prazer que eu estou aqui na PGE. Eu gostaria de agradecer inicialmente, né, o convite do Dr. Maurício. Né? Eu sou membro da SEAT também, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que é um local onde advogados públicos e privados podem podem discutir, podem conversar e tentar, às vezes, dentro do possível, né, dentro do que é a parte até de transação, né, de conversa, talvez até descobertas de novos elementos, de novos procedimentos que podem ser adotados e que interessem, obviamente, à Fazenda Pública e ao contribuinte. Então, acho que é um ambiente muito bom de discussão. E eu gostaria de agradecer também à PGE, na pessoa da doutora Natália, por esse convite, para tratar de um tema que, pessoalmente, eu gosto muito. Né? Eu sou procuradora do município, eu gosto sempre de dizer, né, até para os meus alunos, que na PGM também, eu sou a única procuradora que já passou por todos os setores tributários da casa. Né? Quando eu entrei na PGM, eu fui para a dívida ativa. E eu me lembro, né, ouvindo o doutor Érico falar, de que eu sou da época onde a execução fiscal era em papel. Nós somos exequentes, né? E eu assinava, não tinha assinatura digital, eu assinava mais de 10 mil execuções fiscais, 1.000 execuções fiscais, quando a gente tinha vários colegas, manualmente, uma a uma. E, às vezes, eu me descobria que tinha alguns casos que o município estava executando o próprio município. Nós éramos exequentes e executados. E aquilo era escolhido assim, no papel. Você olhava assim, isso está errado, vamos separar isso. Esse aqui. Então, eu sou dessa época, então entendo que hoje em dia, né, a parte tecnológica ajuda muito as discussões, o volume de trabalho que as procuradorias têm.
Então, eu acho que muda muito a realidade. Mas vamos dizer que eu sou um pouco antiga, então, assim, tenho essa experiência da dívida ativa. Eu fiquei mais de 15 anos na tributária, no contencioso tributário. Eu fui da consultoria, né? Fiquei 5 anos junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Então, eu tive toda a experiência de lançamento, de discussões administrativas, do processo administrativo tributário. Eu sou do Conselho de Contribuintes do município do Rio, né? Então, eu tenho essa experiência de julgamentos administrativos. E hoje eu estou no gabinete, né? Eu sou assessora da Subprocuradora-Geral do Contencioso e trabalho na área tributária. Então, assim, com a dívida ativa e a tributária. E uma coisa que nós temos discutido muito tem a ver exatamente com as fraudes, com os grupos econômicos, como você redirecionar e de você tentar buscar, né, esses créditos, a satisfação desses créditos de uma forma mais eficiente. E quando eu me preparei, estava pensando no tema que eu ia tratar hoje. Eu sou professora, né? Muitos anos eu sou professora. Eu estou vendo aqui, eu dou aula na Emerge, na Escola da Magistratura, muitos anos, e um dos temas que eu dou lá é execução fiscal. Né? Sempre que me convidam, eu procuro lá, eu falo assim, esse tema, se eu puder dar, eu gosto. Execução fiscal, garantias, privilégios do crédito tributário, são temas do meu dia a dia, né? Que eu trabalho muito com isso. E aí eu estava pensando, quando eu vim para cá, qual o tema que eu vou tratar. E eu imaginei, né, e eu estava certa, que a grande maioria dos temas, porque é a maior discussão envolvendo questões processuais, é redirecionamento de execuções fiscais em face de sócios, de gerentes, grupos econômicos. Então, eu resolvi tratar de um tema completamente diferente e trazer uma experiência prática que diz respeito aos impostos municipais, especialmente ao IPTU. Então, como o tema é responsabilidade tributária, eu resolvi tratar de um artigo específico do Código, que é o artigo 130, que trata de uma responsabilidade por sucessão. Uma grande parte das execuções fiscais envolvendo IPTU, e cobrança de tributos fundiários, traz as controvérsias envolvendo esse artigo. E aí, só para lembrar, né, o artigo 130 ele estabelece que aquele que adquire um bem imóvel com débitos, né, de impostos, de taxas, de contribuições de melhoria, aquela adquirente passa a ser responsável por sucessão. Ou seja, ele vai, como terceiro, responder por aqueles débitos tributários cujo contribuinte era o antigo proprietário. Existe uma exceção, que está no caput do 130, que eu vou tratar a seguir, que é a única exceção do caput, é quando constar do título translatício, da compra e venda, da escritura de permuta, de qualquer título translatício de propriedade, a prova da quitação daqueles tributos. Então, como regra geral, eu vou ter essa sucessão. Uma das grandes discussões envolvendo o IPTU sempre é a aplicação da súmula 392 do STJ. Né? Quem trabalha com a 12ª Vara de Fazenda Pública, né? E a doutora Letícia está aqui, né? É muito comum nas execuções fiscais você ter a discussão da súmula. O que diz a súmula 392? E o 130 tem a ver com isso. Né? O que diz a súmula 392? Que a Fazenda pode substituir ou emendar a CDA até a decisão da sentença dos embargos à execução, salvo se for para alterar por vício formal, salvo se você tiver, ou seja, não pode implicar essa substituição ou a emenda, a alteração do sujeito passivo. O objetivo da súmula 392 é exatamente evitar que você, na fase da execução fiscal, corrija um erro que é de lançamento. Então, a Fazenda lançou contra a pessoa errada e, simplesmente, na fase de execução, ela pede a substituição da CDA e pede para redirecionar, né, contra o proprietário, que é o correto, que seria o correto. Isso o STJ não admite. Né? Você não pode corrigir um erro de lançamento simplesmente substituindo o título executivo. Né? Você vai ter que fazer um novo lançamento se tiver um prazo decadencial ainda em curso. E o que acontece com essa súmula 392 e o artigo 130, que é sucessão? Muitas vezes acontece que, como a Fazenda, o cadastro da Fazenda do IPTU é muito desatualizado, e já foi muito pior, pelo menos no município do Rio de Janeiro, do que é hoje. Hoje você tem instrumentos para tentar ter um cadastro mais próximo da realidade, mas a verdade é que, tradicionalmente, em todos os municípios, uma das grandes dificuldades de cobrança do IPTU são erros de cadastro. O nome que está
está no cadastro não é mais proprietário daquele imóvel. Então, você acaba fazendo um lançamento, uma inscrição em dívida ativa, um ajuizamento de uma execução fiscal em face de alguém que não é mais proprietário. Então, essa é uma discussão muito comum com o IPTU. E aí o que acontece? A súmula 392, ela vai... vamos dizer um caso que você faz um lançamento, ela vai ser aplicada quando você tem, por exemplo, um lançamento contra o proprietário A, e no momento do lançamento, aquela pessoa não é mais proprietária do imóvel. Então, você não poderia, na fase de execução, simplesmente pedir o redirecionamento. No entanto, a súmula 392, ela não se aplica a casos onde você tem sucessão no curso da execução, porque aí não tem erro de lançamento nenhum. Então, eu fiz o lançamento contra o João, ele era o proprietário daquele imóvel no momento do lançamento, eu inscrevi em dívida ativa contra o João, eu ajuizei a execução fiscal em face do João, tudo corretamente, e no curso da execução fiscal eu tive uma mutação subjetiva, teve uma transferência de propriedade, a sucessão ocorreu no curso da execução fiscal. E aí a Fazenda pede o redirecionamento para o novo proprietário. Nesses casos, o STJ não aplica a súmula, porque eu não tenho erro na CDA, eu não tenho nenhum vício no lançamento. Eu simplesmente vou aplicar a regra do 130 e vou redirecionar a execução fiscal em face do novo proprietário. Uma das grandes discussões que a gente tem, né, até nesses momentos, né, quando você ajuiza a execução fiscal ou você pede o redirecionamento ao novo proprietário, sempre foi a controvérsia envolvendo a natureza da responsabilidade do terceiro. Ou seja, o adquirente do imóvel, ele responde de que maneira aquela dívida. Ele vai responder de uma forma solidária com o antigo proprietário, ele responde de uma forma exclusiva, ou seja, a Fazenda só pode cobrar do terceiro, do adquirente. Na hora que você pede o redirecionamento, isso significa que você exclui o proprietário originário, que era o seu exequente original, ou não? Qual é a relação entre o adquirente, que é o terceiro, e o contribuinte originário, que era o proprietário? O STJ, e aqui quem já foi, por exemplo, meu aluno, eu sempre falo muito, eles brincam comigo que eu falo muito eu sou muito falante, né? Como o doutor Érico disse, vocês estão num painel que os dois falam pelos cotovelos, né? Eu sou muito falante. E eu sempre brinco que o STJ ele muda muito de jurisprudência, né? Ele é muito casuístico. Em matéria de tributária, desse artigo especificamente, ele já foi mudando muito de jurisprudência ao longo do tempo. E aí, no primeiro momento, ele dizia, só pode cobrar do adquirente. É como se fosse uma substituição tributária, é exclusiva do adquirente, você exclui o contribuinte. Era um posicionamento que alguns doutrinadores têm, né? O professor Leandro Paulsen é um que defende esse tipo de entendimento. Só que o posicionamento mais atual não é esse. O que para a Fazenda, e aqui uma visão de procuradora, a mudança foi muito favorável. Por quê? O entendimento mais atual e atualmente pacífico do STJ é que existe uma solidariedade entre o alienante e o adquirente. Isso que essa natureza é solidária. Isso é importante, né? E quem advoga, né, dos dois lados em execuções fiscais, onde você discute natureza de responsabilidade, quando você tem solidariedade, a escolha de quem você vai cobrar é do fisco. A solidariedade pressupõe que você possa cobrar integralmente a dívida de qualquer um dos devedores solidários. Qualquer um. Essa é a ideia de solidariedade. O artigo 124 do CTN e o parágrafo único é expresso que a solidariedade não admite benefício de ordem. Você não pode dizer, mas ele tem patrimônio, o contribuinte tem patrimônio, cobra primeiro dele. Solidário pressupõe, solidariedade real, né? É uma solidariedade pressupõe que você tenha uma escolha pelo fisco de quem ele vai cobrar. E isso muda muito, porque às vezes o erro não é de lançamento. A Fazenda lançou contra o João, proprietário maravilhoso, bonitinho no RGI. Entre o lançamento e o ajuizamento, ele vendeu. Na hora que a Fazenda escreveu, ele escreveu em dívida ativa o João, porque ele não sabia daquela transferência. Ajuizou contra o João. O que o João muitas vezes alegava? Olha, já não sou proprietário disso, não tenho nada a ver com isso. Você, Fazenda, cobre lá do adquirente. Na hora que o STJ vem e diz que é solidário, aquela execução ele é parte legítima. Se é solidário, ele era o contribuinte da época, eu posso cobrar dele.
Então, vocês vejam que a natureza da responsabilidade faz muita diferença para eventuais alegações em exceções de pré-executividade, distinções de execução fiscal. Então, a fixação de que é solidário muda completamente uma discussão que existia antes, envolvendo a possibilidade da Fazenda cobrar ou escolher de quem vai cobrar. Eu não estou falando de lançamentos equivocados. O lançamento equivocado é a súmula, mas tem casos que o lançamento está correto, ele foi feito contra a pessoa correta. Era o contribuinte da época. Okay? Então, esse é um ponto importante. Em relação a esse 130, uma outra discussão que eu acho que é relevante, que aqui no município do Rio tem muito, e quem eventualmente advoga e tem a ver com responsabilidade, legitimidade e execução fiscal, é uma discussão que você tem envolvendo sucessão, onde você tem, por exemplo, um terreno, o débito é de territorial, então você tem um imóvel que estava em nome da construtora, e, posteriormente, a construtora constrói um prédio. E aí você tem um territorial, que a gente chama de uma inscrição da maior porção, e depois você abre várias inscrições imobiliárias para os apartamentos. Só que, às vezes, e é muito comum, as construtoras não pagaram o imposto territorial rural todo. E aí o proprietário daquele apartamento acaba sendo sucessor dos débitos da construtora que são do terreno. Porque você, quando adquire um apartamento, não se esqueça que a gente adquire também uma fração ideal do terreno. Então, em relação àquela fração ideal daquele terreno, você tem uma relação com o fato gerador do territorial, que é o anterior. E aqui você adquirir, né, um imóvel, a regra do 130, você passa a ser responsável por sucessão e de uma forma solidária. É isso que eu estou querendo ressaltar. E aí o STJ, e aqui também é pacífico, começou a entender o seguinte: as fazendas, era o caso do município do Rio, cobrava tudo, ele escolhia os apartamentos, o pobre coitado, que era aquele que ele escolhia, recebia uma execução fiscal de toda a dívida anterior, porque não era solidário, então ele escolhia de quem ele queria cobrar. Então, coitado do apartamento do primeiro andar, porque geralmente é o primeiro andar, o primeiro nome que aparece, 101. Esse era o devedor solidário, puxava a execução fiscal do débito inteiro da construtora. E aí, ou da incorporadora. E aí a jurisprudência do STJ acabou se fixando no sentido de que não pode ser assim. Por mais que esteja solidário, por mais... Vocês vejam, é algo casuístico, né? O STJ vai julgando caso a caso. E aí ele começou a dizer, não, olha, existe solidariedade, existe sucessão, mas é proporcional à fração ideal. Então, aquele débito vai suceder proporcionalmente às frações ideais que os proprietários adquirirem daqueles terrenos. Você pode cobrar solidariamente ou da construtora ou do titular do aquele apartamento, mas de forma proporcional. Essa é uma discussão que aqui tinha muito, né, na fase administrativa, na fase judicial. Então, vocês vejam que a jurisprudência vai fixando o seu entendimento para cada hipótese que ela vai chegando em razão do 130. Existe uma hipótese de exclusão, né? E aí eu gostaria de dar uma experiência prática também, como funciona isso na prática, né, nos casos concretos da PGM do Rio. Só existe um caso onde o adquirente, porque a gente pensa muito naquela ideia, né? Aqui o artigo trata de uma obrigação propter terreno, uma obrigação que acompanha a coisa. O adquirente ele responde como sucessor porque o débito tributário acompanha a coisa. Esse é o que mais a gente ouve na doutrina e nos acórdons, né? Você lê nos acórdons a interpretação do 130. Mas tem um caso onde eu não tenho sucessão, que é quando consta do título translatício a prova da quitação. E aqui eu queria fazer uma observação. Prova da quitação pelo CTN não é carnê do IPTU. Eu já vi muita gente entrando em juízo apresentando, mas estou aqui, o carnê do IPTU foi pago. Não é carnê do IPTU. Prova de quitação quem dá é o credor, que é a Fazenda. Então, prova de quitação pelo próprio CTN, lá pelos artigos 205 e 206, é uma certidão negativa de débito, uma CND, ou, pelo 206, uma certidão positiva com efeitos de negativo. E outro dia eu estava dando aula numa pós-graduação, e um aluno me perguntou assim, Andréia, mas então eu posso vou começar a procurar agora o que eu tenho alguma coisa lá de trás para poder ver se eu não sou... Porque eu comprei com débito, eu quero ver se eu consigo me liberar desse débito.
Só que eu queria só destacar o seguinte, ele falou assim, então se eu juntar um bando de documento da época, eu falei, não, o que diz o 130 é, se constar do título translatício. Né? Então tem que constar da escritura, porque é um dos documentos que você exige aquela certidão de débitos tributários, de regularidade fiscal. Então, geralmente, o cartório, na hora que lavra a escritura, ele tem que constar lá quais são as certidões que foram apresentadas. E ele vai dizer, ó, foi apresentada a certidão de regularidade fiscal do município tal, não tem débitos, ou tem débitos, exatamente para fins do artigo 130, para saber se há sucessão ou se não há sucessão. E aí, como é que o município cobra? E aqui é o que eu acho que também é importante trazer a minha experiência prática. Se o arrematante, desculpa, se o adquirente não for sucessor, se ele tiver essa prova da quitação, a certidão lá na escritura, como é que você cobra aquela dívida? Porque o imóvel foi transferido. Então, aquela dívida a gente chama de dívida avulsa. O que significa isso? Ela não fica mais vinculada ao imóvel. Então, porque quando você tira uma certidão, todas as dívidas vão aparecer do imóvel. Na hora em que você está na exceção, a fazenda ela não pode mais vincular aquele imóvel não pode ser mais a garantia, e ela é cobrada como dívida avulsa. Quando vocês ouvirem essa nomenclatura dívida avulsa, são dívidas que não estão vinculadas a um determinado, no caso do IPTU, a um determinado imóvel. Como é que a fazenda vai cobrar? Ela vai prosseguir numa execução contra o proprietário original, né? Que era o contribuinte, e vai penhorar outros bens do contribuinte. Muita gente acha que no IPTU você só penhora imóvel. Isso não é verdade. O imóvel é a primeira garantia. Mas todo o patrimônio responde, todo. É o artigo 184 do CTN, salvo os bens que a lei considere como absolutamente impenhoráveis. Se não for absolutamente impenhoráveis por força de lei, todo o patrimônio vai responder. E aí a execução vai prosseguir penhorando outros bens do alienante. Então, essa é a ideia do caput. O parágrafo único, que era o que eu gostaria de destacar mais, porque tem uma discussão que está no STJ, e aí eu vou explicar o parágrafo único, explicar a discussão, né, para poder terminar aqui a minha fala. O parágrafo único tem uma regra muito importante, especificamente para... É uma discussão grande nos tribunais, não só da Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça até Trabalhista, que é a questão que diz... O parágrafo diz o seguinte... o arrematante de um imóvel em asta pública, ele não é responsável tributário por sucessão. Por quê? Porque os créditos subrogam-se no preço da arrematação. Então, como você tem uma asta pública, e aí o STJ aplica essa regra também para alienação particular, não precisa ser asta pública efetivamente feita lá pelo judiciário, em alienações particulares, mas que seguem a sistemática da asta pública, o STJ aplica a mesma regra. Qual é a ideia? É que se você, por exemplo, adquiriu um bem imóvel numa arrematação, você vai receber aquele bem livre e desembaraçado, sem qualquer débito tributário fundiário. Não há sucessão. O arrematante não é responsável por sucessão. E aí a Fazenda Municipal ela se satisfaz como? No preço da arrematação. Ela vai pedir o levantamento correspondente ao seu débito, ao seu crédito, naquele preço da arrematação. Mesmo que o valor da arrematação não seja suficiente. Né? Porque o que acontece na prática, muitas vezes? Em primeiro lugar, você pode, num leilão, levar um imóvel por valores abaixo da avaliação. Você fixa um valor mínimo, o juiz fixa, não é um valor mínimo para aquisição, não necessariamente é o da avaliação, não pode ser preço vil, mas pode ser um valor mais baixo. Então, às vezes, o arrematante vai receber, às vezes, segundo, terceiro leilão, adquirir por um valor muito abaixo da avaliação. E o que a gente vê, às vezes, é que quem deve IPTU não deve um ano. Esse geralmente vai lá e parcela. O que a gente vê que acaba levando a leilão, né, salvo um débito assim, multimilionário, mas geralmente é acúmulo de débitos, de vários exercícios. E essa é uma dificuldade do judiciário, né, de você ter que reunir as execuções fiscais para você, eventualmente, conseguir levar para um leilão e satisfazer todas as execuções fiscais. E aí você vai ter são débitos muito altos. E aqui entre nós, quem deve IPTU também deve condomínio.
E aí eu vou chegando no último ponto que eu queria destacar, que é o que está no STJ. Quem deve IPTU, geralmente deve condomínio. A primeira coisa que ele para de pagar é o IPTU, porque o condomínio ele mora, né? É o mais próximo. Imagina, vai ser devedor naquele condomínio, todo mundo vai ficar olhando com a cara feia para ele, né? Você não pode impedir que ele tenha acesso, mas geralmente tem uma certa, né? Algo indireto. Então, condomínio é a última coisa que ele paga. Mas se ele não está pagando IPTU, uma hora ele deixa de pagar condomínio. Então, é muito comum você ter imóveis que vão a leilão com débitos de IPTU e de condomínio. Tá? Então, às vezes, o preço da arrematação não é suficiente. Não é suficiente para pagar nem IPTU e não é suficiente para quitar todos os débitos daquele imóvel. Mesmo assim, você, como regra, não pode ir no arrematante, porque a regra tributária é não tem sucessão. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Tem essa discussão muito grande, e a questão está no STJ, e aí, para acabar a minha fala. Os juízes das varas cíveis, e aqui eu sei que tem juízes presentes, é bom que também possam estar, eventualmente, né, magistrados presentes possam dar a sua experiência, mas a minha experiência como procuradora do município é que muitos juízes de varas cíveis, eles, exatamente porque existe uma preferência do crédito tributário sobre o crédito condominial, né, o artigo 186 do CTN ele é expresso, o crédito tributário só não prefere os trabalhistas, né? Ou seja, como devedor solvente, então o condomínio recebe depois. Então, quando ele vê que tem muito... Quando você faz o edital de leilão na vara cível, né, numa arrematação em vara cível, e o leiloeiro relenca os débitos de IPTU e tributos, e ao valor da avaliação, muitas vezes ele percebe que não vai dar para quitar todo mundo. Então, o que acontece, e é comum, e por isso que a questão chegou no STJ, nos leilões de condomínio, quando o leilão é feito pela vara cível, eles colocam no edital do leilão que o arrematante vai responder pelo débito tributário. Ele vai ser responsável. Por quê? Porque aí aquele valor que está lá no preço da arrematação, não sei se está ficando claro, o condomínio vai conseguir levantar. Se a fazenda fosse intimada para poder se satisfazer naquele preço, aplicar o parágrafo único, provavelmente não ia dar para pagar todo mundo. Então, a fazenda ia levantar, às vezes, tudo e ainda teria débito para poder receber. Então, o que você faz? Você coloca no leilão, no edital de leilão, uma cláusula dizendo, você é arrematante, se você quiser participar desse leilão, a regra do meu leilão é essa. Você participa e você responde. O que acontece e a questão que está no STJ? As pessoas participam dos leilões, porque os valores estão baixos, eles participam dos leilões, adquirem os imóveis. E aí, quando a Fazenda Municipal vai cobrar o IPTU, porque ela geralmente não é intimada desse leilão. Porque se ela for intimada, ela vai dizer, eu sou preferencial, não gostei disso aqui, eu não quero saber, ou vai brigar. Mas, geralmente, ela não é intimada. Ela descobre muito tempo depois, quando ela vai cobrar do sucessor. E aí ele diz assim, não, mas olha só, eu vi a cláusula, está lá linda, a cláusula maravilhosa no edital do leilão, mas ela é ilegal. O parágrafo único do 130 não diz que o arrematante não responde pelos débitos tributários, então eu não tenho nada a ver com isso. Essa cláusula aí desse edital do leilão é ilegal. E aí eu não sei se vocês conseguem perceber, né, que para a Fazenda Municipal é complexo, porque ela não foi intimada do leilão, ela não exerceu a preferência porque ela não foi intimada, já teve arrematação feita, vamos dizer assim, aquela arrematação foi feita, o condomínio muitas vezes já levantou dinheiro, não tem mais dinheiro para a Fazenda receber, e aí, quando ela vai ajuizar a execução fiscal, e ela é um credor preferencial, ela não consegue penhorar, não consegue efetivamente ter a sua garantia. E essa questão chegou ao STJ. É o tema 1134, representativo de controvérsia. A discussão é exatamente essa, se a cláusula do edital de leilão ela é válida em função do que dispõe o 130, e se ela não é válida, como é que então como é que você vai atender a preferência do crédito tributário, porque aquele leilão já foi, o condomínio já levantou, então como é que fica? Então a Fazenda vai ter que ser obrigada a ser intimada de todos os leilões para poder exercer a sua preferência, porque é uma coisa ou outra, né? Tem que ser, porque às vezes eu tenho umas discussões sobre esse tema, assim, mas tem que ser uma coisa ou outra. O credor preferencial, você tem que dar uma solução alternativa. E aí o STJ vai julgar. Hoje, o que eu posso dizer, e já terminando a minha fala, é que toda a jurisprudência do STJ até o momento, e o que as procuradorias municipais, né, a gente estamos ansiosos para ver o que o STJ vai julgar no tema, que nunca se sabe, né, é que, até o momento, eles têm considerado válidas as cláusulas dos leilões, dizendo que
se você participou do leilão, aquela edital vale como lei entre as partes. Você participou, você sabia qual era a regra do jogo. Então, você não pode, depois que você participou, arrematou, alegar ilegalidade. Se quiser, você briga ali, mas não no momento posterior. Então, a tendência é aceitar, mas tem que estar expresso no edital do leilão. E aí, quando está, a Fazenda pede para prosseguir na execução em face do arrematante, porque aí você afasta a regra do parágrafo único, né? Pelo menos com base na jurisprudência que tem prevalecido até o momento. Então, eu diria que esse tema é extremamente importante, é o tema do momento do 130 do CTN, né? O STJ ainda não confirmou a jurisprudência ou mudou, mas é um tema que interessa as fazendas municipais. Então, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer, né? Espero que elas tenham sido proveitosas. Estou à disposição, obviamente, para a gente ter debates, para a gente poder discutir esse tema. E agradeço novamente a atenção, né, e o convite que foi feito. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Compartilhando a experiência na área tributária e nos ensinando muita coisa de direito civil, né, que já havíamos esquecido desde a época da faculdade, algumas coisas já estão enferrujadas. Queria agradecer à doutora Andréia, ao doutor Érico, à doutora Daniela, que falou remotamente. Dá para encerrar esse painel, convocar a doutora Letícia, que é a juíza estadual, para presidir a próxima mesa. Muito obrigado, gente. Bom dia, um bom evento a todos.